Olares, vozes que lutam contra a injustiça. Hoje eu vou trazer um tema e vou tentar ser muito rápido na fala sobre a democracia no Brasil e a segurança da urna eletrônica, porque a gente tem um sistema eleitoral, um processo eleitoral que a gente tem que se orgulhar, que o mundo inteiro quer copiar. Esse sistema, ele evita a fraude na eleição. Como é que acontecia antigamente? Um exemplo, o voto formiguinha. Um cabo eleitoral trazia aqueles eleitores de um rincão do Nordeste, aí Gessé Quirino vai falar, né? Um caminhão de eleitor cheio do voto vendido. Isso é cagado e cuspido, paisagem do interior. Aquele caminhão cheio de eleitor chegava na sessão eleitoral, o cabo eleitoral com uma urna, uma cédula falsa, recebia a verdadeira, depositava a falsa na urna sem deixar os mesários e as mesárias perceberem, e aí com a urna verdadeira, rubricada por juízes, promotores, enfim, preenchia os dados e a partir de então cada eleitor entrava e saía e trocava pela cédula verdadeira e entrava com ela já preenchida. Fraude na apuração, como denunciou Léo Brizola quando foi candidato a governador no Rio de Janeiro em 82. O esquema da Proconsult, a apuração modificou o resultado das eleições. Se tinha o resultado das bocas de urna, enfim, foi denunciado e foi feita a recontagem, reapuração, e Leonel Brizola foi eleito governador no Rio de Janeiro em 82. Então, quem fala mal do sistema de votação da urna eletrônica é a classe política, porque não teve mais possibilidade de fraudar as eleições. E aí eu queria passar um panorama aqui do que acontece no processo eleitoral brasileiro, lembrando a todas e todas que logo em março, abril, o TSE abre o sistema da urna eletrônica, permite que crackers, não hackers ou não haters que odeiam, crackers, pessoas especialistas em tecnologia da informação, elas têm acesso à urna eletrônica e fazem testes abertos, públicos, durante 2 dias, para tentar, de alguma forma, descobrir formas de fraudar a eleição, e não conseguem, descobrem no máximo, eu não sou da tecnologia da informação, mas um algoritmo YX, o inverso do cateto da hipotenusa, enfim, mas a urna não consegue ser violada, embora a imprensa e pessoas tentem atingir a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Bom, esse é um primeiro momento, os sistemas eleitorais são lacrados, e aí a partir de então a gente começa o sistema do processo eleitoral propriamente dito. Nos cartórios eleitorais, eu conheço, por exemplo, aqui em Pernambuco, eu acho que 76,2% das servidores e servidoras dos cartórios eleitorais do TRE de Pernambuco, não contem para ninguém. E aí, nos cartórios eleitorais ocorre o fechamento do cadastro, para quê? Para que cada eleitor e eleitora vinculada à sessão específica, no dia da votação, se dirija àquela sessão naquele colégio e vote no seu candidato, na sua candidata. É um primeiro momento. Pendrives na geração de mídias, cerimônia pública, cerimônia aberta a partir dos políticos, coligações, Ministério Público, OAB, cerimônias públicas, transparentes. Pequenos pendrives, vamos chamar assim, para facilitar, eles são inseminados, são gerados com os dados dos eleitores e eleitoras, candidatos, fotos, para que você, eleitor, você, eleitora, quando se dirigir ao seu colégio, digitar seu número, antes de ser habilitado pelo mesário e pela mesária, você possa exercer a sua cidadania, o seu direito de votar, especificamente. Esses pendrives são lacrados e depois, na preparação das urnas, esses dados desses pendrives, desses cartões de memória, vão ser inseminados em cada urna específica, também em cerimônia pública. Após a cerimônia pública de preparação das urnas, ocorre uma auditoria em urnas ali sorteadas, escolhidas aleatoriamente. E aí as pessoas testam, pessoas presentes, advogados, advogadas, Ministério Público, partidos e coligações, seus representantes, testam, votam, fazem uma votação em algumas urnas sorteadas ali naquela preparação das urnas, e se verifica ao longo de todo o tempo que já existe a urna eletrônica do Brasil, que nunca houve nada a se questionar. Os resultados são exatamente aquilo que se vota. Então, são também lacrados os cartões, as urnas ficam guardadas para, na véspera e antevéspera da eleição, serem
levadas aos locais de votação, às escolas, colégios, ginásios, enfim. Na entrega das urnas, nas escolas, novamente é feito teste, é feita auditoria, verificação de data, hora, para garantir que aquela urna que vai chegar naquela escola corresponde à sessão, enfim. Domingo, primeiro passo que mesários e mesárias fazem, imprimir a zerésima, mostrando que não tem voto nenhum naquela sessão. Durante o dia, servidores e servidoras dos cartórios também imprimem as zerésimas dos sistemas de totalização, de apuração dos resultados. Finda a votação, boletins de urna em cada sessão, são 5 boletins de urna, 5 vias mostram os resultados daquela sessão, ou seja, o partido, a coligação já pode somar com seus fiscais e delegados que ficam durante todo o processo de votação nos locais de votação, já podem somar e já sabem antecipadamente o resultado das eleições. Mas esses pendrives, essas mídias, elas são encaminhadas para os cartórios eleitorais, onde há a totalização também no sistema aberto, público, com a presença de fiscais de partidos, coligações, Ministério Público, juízes e juízas eleitorais, a transmissão dos resultados e a totalização, principalmente por causa da questão da eleição proporcional, porque a majoritária, os cargos de prefeito, governador, presidente da República, é fácil a partir só do número absoluto de votos, né? Mas na eleição proporcional, o sistema de totalização segue um ritmo específico, uma legislação específica. E aí a gente pergunta, por que se questiona tanto esse sistema eleitoral? Por que outros países não seguem o modelo do processo eleitoral brasileiro? Aí a gente tem que pensar em cultura. Outros países, na Espanha, por exemplo, o cidadão chega no local de votação, entra, preenche sua cédula, deposita seu voto. Eu estava assistindo um vídeo, desses vídeos incríveis, vídeos de pegadinhas, uma situação, eu acho, nos Emirados Árabes, pela roupa, aquelas vestes árabes brancas, bem passadas, né? Você vê pelos vídeos as roupas que os árabes tradicionais beduínos usam. Uma pegadinha, digamos assim, de um cidadão deixar cair uma carteira cheia de dinheiro. Durante 45 minutos, ninguém pegou aquela carteira. Todos que passavam e viam, corriam para devolver. No Brasil é diferente. A gente tem que ter esse sistema que inibe, que coíbe a fraude das eleições. E para finalizar esses sistemas, agora o voto do Brasil é biométrico. A identificação biométrica faz com que ninguém possa votar por outro eleitor ou eleitora. Finalmente, a gente pode falar que, já que o sistema eleitoral brasileiro é tão seguro, não é possível fraudar, a gente verificou nas últimas eleições um tipo de fraude diferenciada, uma fraude na campanha eleitoral. A gente pensa em Steve Bannon, a gente pensa em disseminação de notícias falsas, a gente pensa inclusive na mamadeira de piroca, associando a kit gay ao candidato derrotado, Fernando Haddad. Por quê? Porque é impossível fraudar a urna eleitoral, porque a urna eleitoral não está conectada à internet, ela fica sozinha ali e tudo que acontece não se conecta, é uma ilha isolada. São essas rápidas palavras que eu queria dizer. Na verdade, assim, mais uma coisa para falar, por exemplo, poderia pensar numa forma de fraudar as eleições comprando todos os servidores e servidoras da Justiça Eleitoral. O político, candidato, a candidata pensa, é melhor gastar dinheiro comprando o voto do eleitor, porque eu que particularmente, como disse, conheço uma imensidão de servidores e servidoras da Justiça Eleitoral, não conta para ninguém, e aí a gente sabe que é impossível também você gastar milhões, você podendo comprar os votos dos eleitores. Enfim, de forma muito rápida, a gente tenta fazer vídeos curtos, a gente percebe que é impossível, como eu disse, de novo, fraudar o sistema eleitoral, que é muito seguro, a gente tem que se orgulhar disso. E se vocês têm dúvidas do ponto de vista da tecnologia da informação, procurem os craques
crackers da informática. Eu, por exemplo, falar em cracker, vou comer aqui minha bolacha adocicada aqui, caramelizada, cream cracker. Com licença. Uma delícia.